Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o resgatador. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo e quem quiser, opcional, comentar lá nos comentários agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade. E peço também que você se inscreva no canal quem não se inscreveu ainda, tá bom? Desde já agradeço. Vamos fazer uma oração para começar. Queridos amados, que você tome mais uma vez o seu mensageiro aqui falando, que o Senhor me use para levar a mensagem de hoje, Senhor. Seja sempre comigo, Pai. Nós possamos juntos levar a mensagem dessas pessoas e a mim também, Senhor. Que você possa falar através da minha boca, que o Espírito Santo fale todas as palavras que saem da minha boca, vêm do Espírito Santo do Senhor, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que todos juntos possamos aprender e pôr em prática o que tiver que ter aprendido nessa meditação, Senhor. Que assim seja. Eu oro e peço, em nome do Senhor Jesus, que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, Jesus é o nosso reivindicador, mas não é o único. Mas antes de entender isso, nós temos que entender o que é um reivindicador. Lá no livro de Ruth, nós temos a resposta para isso, né? Depois que Ruth volta com Noemi e sua sogra para Belém, né? Ruth e Boaz se encontram, Boaz acaba se apaixonando por Ruth, mas ele não podia casar com Ruth. Por quê? Porque ela era viúva, né? E o sogro dela era parente de Boaz. Porém, tinha um parente ainda mais próximo do que Boaz. E aí ele cabia o direito de ser o resgatador. Então, naquela época, funcionava de que maneira? O sogro de Noemi possuía terras na, em Belém. Mas houve uma seca, uma época difícil, ele abandonou Belém, deixou as terras para lá e foi para a terra de Moabe. Ele, a esposa Noemi e os dois filhos. Lá, os dois filhos casaram com duas moabitas. Uma delas era Ruth, né? Só que o marido de Noemi morreu e os dois filhos também, ficando ela e as duas noras. Aí ela resolve voltar para Belém, porém ela fala para as noras: fiquem, não tem mais nada a oferecer a vocês. Mas Ruth quis vir com ela, né? Enquanto a outra resolveu voltar e ficar lá com a família lá em Moab. E aí, queridos irmãos, quando elas voltam para Belém, elas não podiam tomar posse das terras que eram do marido de Noemi. Por quê? Porque pela regra da época, somente os homens poderiam tomar posse da, dos direitos ali dos terrenos, né, das posses dos bens da família. Inclusive tem lugares que ainda hoje é assim. A Itália, por exemplo, é um lugar desse. Somente o homem pode tomar posse de uma herança, pode reivindicar uma herança, a mulher não. Então, naquela época era assim. Então, o que acontecia? Quando morria o marido, geralmente o irmão, né, ou seja, o cunhado da moça, o irmão do marido deveria casar com ela e se eles não tivessem filhos, ele deveria dar um filho a ela em nome do marido. Porém, no caso de Ruth, ela não tinha, o marido dela não tinha irmão, porque o irmão também morreu e ele já era casado. Como é que faz? O parente mais próximo. Então, por exemplo, quem que é o primeiro parente mais próximo além do irmão e o pai, claro? Um tio, um primo, né? Então, provavelmente, Boaz era primo do 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 sogro de Ruth, né?
Porém, existia alguém que era um parente mais próximo. Talvez esse parente fosse, fosse tio do, do sogro de Ruth. O irmão do sogro de Ruth. Talvez o irmão, né? Provavelmente o irmão do sogro de Ruth. Boaz devia ser primo. E ele tinha um irmão, né? Então a ele cabia, era o parente mais próximo que deveria casar com Ruth e tomar todas as terras que era do sogro de Ruth, né? E administrar. E Boaz falou para ela, olha, eu vou falar com, nós temos você tem um resgatador mais próximo, mas eu vou falar com ele, se ele não quiser exercer o direito, eu vou me casar com você. Então ele foi na porta da cidade de Belém, mesma cidade que Jesus nasceu depois, né? E lá ele esperou essa pessoa passar. Quando esse homem passou, ele chamou esse homem e mais alguns homens, né? Geralmente eram em 10, para ter testemunhas, e falou para ele o seguinte: Noemi voltou com a nora, viúva, e as terras do marido dela são, como é que fala? Por direito, né? Devem ser reivindicadas por você. Você é o resgatador. Você deve resgatar essas terras para que continue na família. Você é o parente mais próximo. Ele falou, muito bem, vou ficar com elas. Mas aí ele falou, só que Noemi voltou com a nora. E você deve tomar a nora dela como esposa, uma moabita, pois a nora dela também é viúva. E ele falou, não, não, então eu não quero, não, não, eu abro mão, né? Aí eles fizeram uma cerimônia, tiraram os chinelos dele, né? As sandálias, que é a cerimônia de que ele estava abrindo mão de seu resgatador. E aí então Boaz casa com Ruth e resgata as terras, que era da família de Noemi. E Boaz tem um filho com Ruth, que dá o nome de Obed, né? E Obed acaba sendo praticamente entregue a Noemi para que ela cuide do menino, né? Como neto dela. E então aí nós temos um resgatador, reivindicador, resgatador, né? E Jesus é o nosso resgatador. Só que assim como Noemi, também no caso de Ruth, tinha um parente mais próximo, nós também temos, infelizmente, né? O nosso parente mais próximo de nos resgatar é Satanás, né? Ele é o parente mais próximo. Por quê? Porque o ser humano se entregou ao pecado. Então a gente acaba ficando mais próximo de Satanás do que do próprio Jesus. Quando você vive no pecado, nós viramos filho do pecado. Então, ele vem reivindicando. Você vê na história de Jó, que ele vai lá e reivindica Jó, né? Querendo acabar com Jó. Depois, você vê que ele fala para acabar com os bens de Jó, com tudo, com todas as bênçãos que Deus dava a Jó e a saúde de Jó. Deus falou, pode fazer tudo isso, só não mate-o. E Jó continuou fiel a Deus, né? Então ele foi lá e reivindicou. Quando Jesus se encarnou, ele foi em Jesus lá quando tentou e reivindicou que ele dá a Jesus o poder do mundo se Jesus o adorasse, né? Assim também ele fez quando o próprio Jesus, né, o anjo Miguel, o próprio Jesus, veio buscar o corpo de Moisés, né, e o ressuscitou, e ele quis brigar pelo corpo de Moisés, reivindicando o corpo de Moisés. Por quê? Porque Satanás, ele é o proprietário desse mundo. Quando Adão e Eva pecaram, eles entregaram o poder a Satanás. Então é ele que é o príncipe desse mundo, né? Você vê que Jesus, quando está lá com os apóstolos, se não me engano, não sei se era com os apóstolos, se era com os discípulos, não lembro, mas eu lembro que ele fala, vem aí o príncipe deste mundo, mas ele não tem nenhum poder sobre mim. Quem que é? Satanás. Ele é o príncipe do mundo, né? E é ele quem governa esse mundo. Ele reivindica o quê? Todos os seres humanos como posse dele pelo pecado. Só que Jesus foi lá e fez o quê? Ele próprio morreu por nós para ter o direito de reivindicação, né?
E essa parte de reivindicação aí, de resgate, acontecia muito em Israel, por quê? Porque muitas vezes as pessoas entravam em dívidas, eh, tinham uma situação financeira ruim, e eles empenhar, como se fosse um empenho, né, de empenhar, de fazer um empréstimo, e, e colocava a casa como o terreno, né, o que eles tinham como garantia de pagamento, né, como se fosse um, hoje em dia, como é que fala? É, aí deu branco, mas é o que faz hoje em dia, né, que deixa a casa lá como garantia de pagamento, né? E é o que fazia na época também. Só que na época não era só garantia de pagamento, mas eles entregavam a casa, o terreno como pagamento, né? E aí o terreno pertencia a outra pessoa. Essa pessoa plantava, usava o terreno como queria. Só que depois de 7 anos, essa pessoa tinha o direito de ir lá e resgatar o seu terreno de volta. Ele deveria voltar para a pessoa que, que era dona do terreno. Mas se essa pessoa tivesse morrido por algum motivo, o parente mais próximo deveria ir lá e resgatar as terras que pertencem à família. Isso era uma maneira das terras sempre pertencerem àquela família, né? Como foi o caso da divisão de tribos. As filhas de Zelofeade foram lá e exigiram de Moisés que dessem a parte do pai delas, as terras a elas, que elas tivessem direito sobre a herança. Como eu já falei, a mulher não tinha direito à herança. Mas Zelofeade só tinha tido 5 filhas, acho que era 5, né? Era 7. Então, para ter o direito à herança, Zelofeade pegou e ele morreu, né? E para que a herança dele não desaparecesse, elas exigiram que ela recebesse a herança do pai, porque elas eram solteiras. Aí Moisés foi conversar e Moisés aceitou, mas ele foi conversar com Deus, conversar com os chefes tribais, mas os chefes tribais lá que era que era o chefe da tribo dessas moças, falaram, não, nós não concordamos, porque se elas casarem com homens de outras tribos, essas terras vão para eles. Aí vai para outras pessoas que não são da mesma tribo. Então, foi feito um acordo. Elas receberiam as terras, porém, elas deveriam casar somente com alguém da mesma tribo. E assim as terras permaneceriam ali na família da mesma tribo. Então, isso acontecia. Reivindicar as coisas, né? Então, queridos irmãos, é assim. Nós temos que entender que, 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 que nós temos dois resgatadores, Jesus e o próprio Satanás. Só que ele perdeu o poder sobre nós e sobre o mundo depois que depois que, que Jesus morreu na cruz, né? E aí ele vira nosso resgatador. Agora Satanás não tem mais poder sobre nós, né? Agora somos nós é que decidimos se nós vamos ser salvos ou não. Satanás, ele já deu o veredito, ele quer nos levar junto com ele para o lago de fogo e morte eterna. Jesus morreu na cruz, pagou o preço do nosso pecado, né? E nos deu o direito novamente de ter a vida eterna. E ele está voltando a favor que a gente vá para a vida eterna. Então, um resgatador está falando, vá para o lago de fogo e enxofre e a morte eterna. O outro resgatador está falando, venha para a vida eterna, venha para o milênio no céu e a vida eterna. Os dois estão ali lutando. Porém, está empatada, tá 1-1. E o voto do desempate é o nosso. Nós temos os dois direitos, né? Pelo, pela árvore proibida comida por Adão e Eva, nós temos o direito de ir para a morte eterna e para o lago de fogo, né?
E pelo sacrifício de Cristo, nós temos o direito de ir para a vida eterna. A milênio no céu, a vida eterna, vivendo na Nova Jerusalém. Qual vai ser a sua decisão? Nós temos as duas escolhas, temos os dois direitos, né? É chamada liberdade. Cada um é livre a escolher o que quer, entendeu? É um direito que nós todos temos. Então, cada um escolhe o que quer da vida. Só que depois das consequências, não adianta depois reclamar. Aí as pessoas falam, ah, mas Deus está me tirando, porque se não fizer o que ele quer, vai para a morte eterna. Se não seguir o que ele está querendo, tem que seguir o que ele quer. Então ele está obrigando sim as pessoas a fazer algo, não está dando liberdade de escolha. Tá assim. Tá assim por quê? Porque ele vai criar aqui, nessa mesma terra, um novo mundo. Esse mundo que nós conhecemos não existirá mais. Essas coisas que essas pessoas almejam, bebida alcoólica, droga, cigarro, as carnes imundas, essas coisas não serão mais consumidas. E não existirão. Pornografia, videogame, essas coisas não existirão mais na nova vida. Então, cabe a nós tomarmos uma decisão. O que é que eu vou escolher fazer da minha vida? Eu vou escolher viver na vida eterna, ou eu vou escolher viver a morte eterna? Eu vou escolher abrir mão dessas coisas do mundo para viver a vida eterna, ou eu vou escolher o mundo e ser destruído com ele? Porque esse mundo vai ser destruído. É que nem na época do dilúvio. Noé pregou, falando que havia um dilúvio, que eles iam morrer os afogados, que Deus ia chover 40 dias, 40 noites, começaram a tirar sarro de Noé, porque praticamente não chovia, e não ouviram Noé. Noé pregou, falou que eles podiam se salvar, que eles tinham que escolher a coisa certa, o lado certo, e eles insistiram no erro de ficar dentro do mundo, querer o mundo, morrer afogado. Quando começou a fechar, e começou os trovões, a tempestade, e começou a chover, eles perceberam que o dilúvio estava chegando. E aí já era tarde, porque Noé já estava dentro da arca. A arca estava fechada, Noé chamou. Noé pregou. O pessoal chamava ele de louco, chamando que ele estava xarope, que ele estava. Então ele estava falando a verdade. Né? João Batista pregou, tentou trazer as pessoas para Deus, falando que o Messias estava ali. O próprio Jesus fez sinais, mas o povo preferiu o mundo e pôs Jesus na cruz. Agora, nós somos os pregadores, nós somos os levadores das boas novas. Jesus está voltando. Jesus vai levar aqueles ao qual servir, se quiserem abrir mão do mundo pela vida eterna. Não tem como você querer o mundo e a vida eterna, porque vai ser diferente. Se a pessoa, por exemplo, vamos supor, você você não gosta de, de vida de campo, você não gosta de comer as coisas naturais, só gosta de comer as coisas industrializadas, você não gosta de nada dessas coisas. E aí, de repente, você morreu e você acorda ressuscitado e te leva para um lugar onde você só vai comer coisas naturais, onde não existe mais balada, onde não existe mais as comidas que você queria comer, onde não existe mais bebida alcoólica. Você acha que você vai gostar? Essa é a questão. Vamos captar, queridos irmãos. Né? É uma coisa de pegar, vou usar a língua futebolesca para ficar ainda mais claro. É uma coisa de pegar um corintiano, ele morrer, e de repente ele acorda num lugar onde só tem palmeirense. Um monte de palmeirense. Ele vai gostar desse lugar? Ele vai se sentir bem? Ele vai querer ficar naquele lugar? Claro que não. Mesma coisa ao contrário, morre um palmeirense, ele acorda, de repente ressuscita e vai viver no meio de um monte de corintiano. Só de corintiano. Ele vai gostar? Não vai. Tá captando a situação? Então, é exatamente isso. Essas pessoas que vão para o lago de fogo e a morte eterna, elas não querem viver a vida que é proposta na vida eterna. Ah, mas por que Deus não deixa que eles vivem o que eles querem na vida eterna? Por quê?
Deus está querendo simplesmente que a gente viva com saúde. Ele sabe que certas coisas fazem terrivelmente mal, nós sabemos disso. Antigamente, as pessoas fumavam, morriam porque não tinham conhecimento. Não se falava que a bebida alcoólica fazia mal, tanto mal assim, que o cigarro fazia tão mal assim, você entendeu? Agora, hoje em dia, a gente tem muita sabe demais. Não tem desculpa, entendeu? Então, essas pessoas querem continuar, que nem, por exemplo, a Ana Maria Braga. Ela teve câncer várias vezes e ela continua com cigarro na boca. Aí se ela não quer parar de fumar, adianta ela ir pra vida eterna, acha que ela vai fumar lá? Não vai. Entende? Então, tem que ver o que a pessoa quer. Deus é tão misericordioso e justo que ele aceita a vontade do ser humano. Ele poderia impor a dele. Ele poderia sim ser um tirano e falar, não, todo mundo vai à vida eterna. Então, era só ele ter feito o quê? Não pôr a árvore do bem e do mal no Éden. Pronto. O ser humano não ia cair em pecado. E Jesus não teria morrido na cruz. E toda a humanidade estaria no Éden. Era só ele ter matado Satanás e comido da árvore do bem, e não ter postado o bem do mal. Mas por que ele não fez isso? Porque aí ele estaria se mostrando um tirano para os anjos. E outra, aí ele estava mostrando que ele não estava dando o direito dos anjos e dos seres humanos de escolher o que querem da vida. Entendeu? Então ele nos dá esse direito. Ele deu o direito a Satanás. Satanás escolheu se revoltar contra Deus. E vai sofrer as consequências. Muitos seres humanos também foram na onda de Satanás e estão escolhendo se revoltar contra Deus. E vão ter as consequências. Pronto. Então, você tem que sempre lembrar de uma coisa: as pessoas que estiverem na morte eterna lá no Lago de Fogo, elas estão lá porque elas quiseram estar lá, por livre e espontânea vontade delas. Jesus voltou para que elas estivessem na vida eterna. Satanás voltou para que elas estivessem lá onde elas estão, onde elas vão estar. Porém, elas próprias é que deram o voto de desempate. Então, elas é que escolheram se elas querem ir para a vida eterna ou para a morte eterna. Simples. Então, não é Deus quem vai escolher, né? Não. Então, nós temos dois reivindicadores, Jesus e Satanás. Mas cabe a nós decidir quem vai ser, para que lado nós vamos, né? É interessante, né? Mas Jesus está oferecendo para a gente vida eterna, uma vida de saúde, de paz, de harmonia, de alegria, sem dor, sem sofrimento, sem morte, rever as pessoas que já morreram, viver ao lado do próprio Deus, que tanta gente fala, Deus é maravilhoso, Xalá, Fatah, Shalom. Sabe, essa pessoa rejeita em viver com esse Deus. Já para pensar nisso? Que loucura. Mas é isso que estou fazendo. É a mesma coisa você ter um convite para você ir morar no palácio do rei da Inglaterra, em Londres. Você só tem que seguir algumas condições para você poder ir para o palácio e viver lá no luxo, com tudo o luxo que o rei tiver, você também vai ter. E você pega e fala não, você prefere viver na favela do Heliópolis, na favela do Paraisópolis, lá na Rocinha, no Rio de Janeiro. Basicamente é isso. É isso que o ser humano está fazendo. Está preferindo a Rocinha do que um palácio real. Né? Né? Em outras palavras, está preferindo uma favela do que é o Palácio de Salomão, que foi um dos mais ricos que tinha. E nem o Palácio de Salomão, que foi um dos mais ricos que teve na face da Terra, chega perto do Palácio Real do Céu, lá da vida que Deus está oferecendo no céu. Entendeu, queridos irmãos? Então, a pessoa que escolhe Satanás e a vida e a morte eterna está escolhendo a favela, está rejeitando essa vida. Porque é essa vida que Deus está nos oferecendo, uma vida de luxo, uma vida vivendo no palácio, vivendo na cidade de Nova Jerusalém, estar ao lado de Cristo. Né? Claro que nós vamos trabalhar, vamos ter que plantar, tudo bem? Vamos, não tem problema. Mas nós vamos viver ali bem, feliz, o mal já não vai existir mais, você não vai temer mais nada, entendeu? Ninguém mais vai morrer, seremos imortais novamente. E quem morreu será ressuscitado. Então, imagina que coisa maravilhosa que é.
E por que que tem tanta gente ainda que rejeita isso? Eu não entendo. Por quê? Por quê? Por quê? Então, queridos irmãos, que nós todos possamos alcançar essa dádiva de ir para a vida eterna, que está ao lado de Cristo. Tá certo? Então, vamos nos voltar para Deus. Vamos tomar nossa decisão. Qual resgatador você vai querer? Eu quero Deus, eu quero Jesus. E vocês? Vamos fazer uma oração para encerrar, queridos irmãos. Queridos amados, que o Senhor nos abençoe e nós nos dê esse sossego enquanto nós não estivermos fazendo o que é correto perante os seus olhos, Senhor. Enquanto nós não estivermos no caminho certo, fazendo o que é certo para chegarmos à vida eterna, Pai. Abençoe, Senhor, e dê sabedoria, discernimento e mansidão para que nós possamos alcançar a vida eterna e as coisas certas da vida, Senhor. Que possamos aprender que Deus vem em primeiro lugar na nossa vida, Pai. E sempre, Senhor, fazer o certo para nos levar à vida eterna. Queremos viver no conforto, na alegria, no luxo ao lado de Cristo na Nova Jerusalém. E não nas cavernas ao lado de Satanás, que é a morte eterna. Estejais conosco, Senhor. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Tá bom? Grande abraço a todos. E tome a decisão. Não faça como o povo de Israel, que ao ouvir o verdadeiro profeta e o falso, preferiu ficar no falso porque ele falava o que eles queriam ouvir. Eu não, queridos irmãos. Eu prefiro ouvir o que eu preciso ouvir. Agora, eu não vou. Eu vou seguir o que Deus quer de mim, seja o que eu quero ouvir ou não. Entendeu? Eu não vou nunca servir a Deus, a servir a Satanás. Né? Nunca. Então, o que falar para mim eu vou seguir. O que tiver na Bíblia eu vou seguir. Então, se eu estivesse na época de Jeremias, com certeza eu iria seguir o que Jeremias está falando. Né? Só que as pessoas resolveram rejeitar o que Jeremias falava, então tiver consequências graves. Né? Tá certo, queridos irmãos? Jesus está oferecendo uma vida luxuosa pra gente. Nós vamos governar a seu lado. Não tem motivo nenhum, queridos irmãos, para vocês ficarem nessa situação. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Eu agradeço e glorifico. Amém.